Seja muito bem-vindo à série de vídeos que eu decidi dar o nome de Produzindo um Curta-Metragem em um Mês. Pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu tô no audiovisual há mais ou menos 5 anos. Eu tenho 18 anos, sou estudante de produção audiovisual na Barão de Mauá e hoje eu sou responsável pela minha própria produtora. Eu decidi começar essa série de vídeo para mostrar para vocês como é a produção de um curta-metragem, da forma como nós vamos produzir. Eu tô como diretor do projeto. E para quem ainda não entendeu muito, no curso de produção audiovisual não existe TCC. O que a gente tem é algo chamado PI, Projeto Integrador, que é basicamente um trabalho de conclusão de curso quebrado em 4 etapas. Então cada semestre você conclui uma etapa e o tema desse semestre escolhido pelo nosso coordenador é documentário. Então a gente tem que produzir um documentário de curta-metragem e nós escolhemos um tema muito legal que ao longo dessa série vocês vão ver. Eu ainda não posso compartilhar algumas informações, mas eu gostaria de mostrar para vocês qual foi a nossa evolução até aqui, como nós organizamos os nossos processos, e esse é o primeiro episódio dessa série, não sei quantos episódios vão ser, mas eu gostaria de mostrar para vocês como nós nos organizamos, os erros que nós cometemos e os acertos que fizeram dar certo esse projeto, que fez a gente concluir isso mais rápido ou da melhor forma. Então eu queria compartilhar com vocês como foi esse processo, de forma geral. A minha função no projeto é a direção, então na teoria eu seria um diretor, só que por nosso grupo do PI ser bem compacto, nós temos que fazer várias funções e não é bem dividido como o mercado do cinema realmente é. Então eu, por exemplo, estou na função de direção, só que como cinegrafista vai ser eu que resolvo os BO, eu que estou planejando, assim como outras pessoas estão fazendo coisas além das funções deles. Quando o professor disse que seria um documentário, a primeira coisa que eu pensei foi, vamos contar essa história. E a história escolhida foi a história de um acidente de um youtuber aqui de Ribeirão Preto, não sei quantos conhecem, Matheus Dressler. Ele tem um canal chamado Race 100-200 e foi um acidente gravíssimo que ele perdeu as 2 pernas. E na hora eu falei que a gente podia contar essa história. Propus pro grupo, a maioria gostou, alguns ficaram um pouquinho relutantes por conta da dificuldade do processo, de organizar tudo isso, entrar em contato com todo mundo, mas eu falei, não, vamos fazer bem feito. Aí eu liguei pra ele e falei, Matheus, tô com uma ideia aqui pro nosso projeto de faculdade, expliquei, ele falou, na hora, bora, topei. Aí a gente começou, eu falei, então preciso que você me conta a história detalhada. Eu fiz um resumo da história, fui anotando tudo enquanto ele me falava, foi fazendo pergunta. Com isso, a gente definiu os personagens principais. Aqui na tela eu vou mostrar pra vocês, eu fiz um mapa mental com todo mundo envolvido. Então aqui os hospitais, os enfermeiros, quem ajuda no home care, a delegacia, o bombeiro, a empresa alemã que fez a fisioterapia, os amigos, quem foram os familiares que estavam próximos, os personagens principais, e tudo isso a gente definiu pra quê? Pra conseguir entrar em contato com todo mundo. Então logo em seguida eu marquei uma reunião com o grupo na segunda-feira já, isso acho que foi numa quinta-feira que eu liguei pra ele. Na segunda-feira eu marquei a reunião com o nosso grupo, a gente alinhou todo mundo, a gente alinhou as funções, alinhou o que cada um teria que fazer, e para isso eu entrei em contato com todo mundo. Então a gente foi no hospital que ele foi levado, a gente chegou lá, aí era uma burocracia, a gente teve que entrar em contato com a administração para conseguir o contato do cirurgião, inclusive o cirurgião que foi o primeiro que recebeu ele, mas a gente não obteve sucesso ainda, então falando com o Matheus, a gente vai fazer a gravação dele hoje. E a gente vai conseguir esses contatos que faltam. Aí a gente teve que ir na delegacia para conseguir o boletim de ocorrência. Não foi liberado o boletim de ocorrência pra gente. Foi um maior rolê até que a gente conseguiu entrar em contato com os familiares. Marcamos captações com os familiares. Entramos em contato com um dos anestesistas da cirurgião, para ele entrar em contato com os cirurgiões pra gente, para conseguir esse canal pra gente chegar neles, mas é um meio muito difícil, porque médicos não gostam muito desse tipo de coisa, não são muito de colocar a cara na internet, então é muito difícil chegar nessas pessoas. Mas a gente foi avançando, entramos em contato com um bombeiro que socorreu ele, através de um canal de alguns colegas internos do bombeiro, que encaminharam pra gente. Nisso a gente teve que entrar em contato com os bombeiros de São Paulo, que é a sede da delegacia, preenchemos um formulário de imprensa, a administração então entrou em contato comigo, perguntou o motivo da gravação, perguntou tudo que a gente ia falar, aí a gente teve que preencher um cadastro de imprensa, entrar em contato com o oficial dos bombeiros, tenente aqui de Ribeirão Preto, para ele permitir, solicitar para São Paulo a permissão, porque ela tinha sido negada a princípio. Inclusive chegou um e-mail hoje pra gente, e esse e-mail veio a permissão para gravação, então a gente marcou nossas gravações já.
marcamos a gravação com um amigo dele também, e cada locação a gente está fazendo em um lugar. Então vocês vão ver que em cada pessoa a gente tem um cenário que condiza com o que a pessoa transmite na história. Então o médico a gente grava no hospital, o bombeiro a gente grava no corpo de bombeiros, até por isso que a gente precisou de uma segunda permissão. Não sei como vocês sabem, mas quando acontece um acidente é todo o corpo de bombeiro acionado e tem toda uma tropa, assim dizendo, que é acionada. Então essa tropa foi acionada e o responsável pelos médicos dos bombeiros, a gente conseguiu contato com ele também, e o oficial tem que estar junto para ver cada pergunta que a gente vai fazer. Esse tenente ele fica em cima de tudo para não manchar a imagem dos bombeiros e não vazar nenhum tipo de informação que não é permitido que se vaze. Então é uma parte muito burocrática, a gente escolheu algo muito documentadinho, tudo tem que ter assinatura. Inclusive para nossa proteção a gente tem assinatura para permissão de imagem, direito de som, direito de até aparecer a empresa de fundo, tudo isso a gente tem que ter essas permissões para que não haja nenhum tipo de problema jurídico futuro. Então até aqui foi isso, a gente entrou em contato com todo mundo que a gente tem que gravar, a gente está marcando as captações ainda, terminando de marcar. Vão ser mais ou menos, a nossa previsão é que sejam 6 captações total, envolvendo todo mundo, então tem pessoas que a gente vai fazer no mesmo dia, no mesmo lugar. Então vão ser mais ou menos 6, 7 gravações ao longo de 2 semanas. A gente está com um prazo bem apertado para entrega disso. Então eu diria que a primeira etapa foi bolar a ideia. Segunda etapa, entrar em contato e entender a história. Terceira etapa, definir os personagens principais. Quarta etapa, entrar em contato com os personagens. Quinta etapa, definir as locações. E a sexta etapa, que quem fez foi a nossa roteirista. Ela definiu todo o enredo, a história, as perguntas, a forma como a gente iria contar isso. E tudo isso a gente montou e definiu. Então eu diria que foram essas primeiras 6 etapas. E agora a gente vai começar a 7ª etapa, que seria realmente as gravações. Foi uma parte muito difícil até aqui, porque conseguir esses documentos, essas autorizações, conseguir esses contatos não é fácil, ainda mais com esse tipo de profissionais que zelam pela própria privacidade. E algo que eu até esqueci de pontuar é que a nossa ideia é contar essa história de forma que ensine as pessoas como lidar com isso, porque o Matheus ele lidou muito bem, vocês vão ver isso na história, depois eu vou postar esse documentário aqui no canal. Vocês vão ver que ele lidou muito bem com isso, mas muitas pessoas não lidam bem com isso, muitas entram em depressão. Então a gente decidiu convidar um profissional, um psicólogo com mestrado, doutorado, e ele é profissional e especializado na parte de traumas após acidente. Ele topou fazer, então ele vai dar a perspectiva psicóloga, não sei se isso existe, de como lidar com esse tipo de trauma, como é lidar com isso. Então ele vai falar a forma como o Matheus lidou, se foi boa, se foi ruim, como as pessoas lidam, trazer dados pra gente, e isso, que esse documentário sirva de uma forma de contar a história do Matheus, mas também uma lição de vida para as pessoas que passam ou vão passar por isso na sua vida. Então uma forma de ensinar as pessoas e sensibilizar elas para que elas entendam que essas pessoas precisam de uma atenção maior, precisam de um apoio que realmente não é fácil. Agora eu vou arrumar os equipamentos para nossa gravação. A primeira gravação vai ser com o Matheus, porque ele é o personagem principal, então a gente decidiu começar por ele. Então eu queria mostrar rapidinho para vocês como é o meu processo de organização de equipamentos. Alguns equipamentos a gente vai buscar daqui 1 hora, porque a gente alugou, tanto na faculdade, né, porque a faculdade disponibiliza alguns equipamentos para a gente alugar externamente, e alguns equipamentos eu aluguei com alguns parceiros nossos, para a gente produzir isso da melhor forma também. Então eu vou mostrar para vocês como eu organizo isso. A primeira coisa que eu faço é abrir as caixinhas de equipamento e ir colocando tudo o que eu preciso na case. Então eu guardo tudo lá de forma organizada, então eu sempre sei o que tá onde tá, e eu vou colocando na case tudo que é importante. Já tirei tudo das minhas caixas e coloquei na minha case, os equipamentos principais. E os outros equipamentos maiores eu já separei, que aí no caso seriam softbox, extensões, tripés, iluminação, tudo isso já está separado. Então eu já adiantei grande parte, e tem que considerar também que boa parte dos equipamentos serão logados, então a gente tem que ir lá retirar ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Eu vou trazer mais disso para vocês aqui, pra vocês acompanharem essa série. Vai ser um pouco difícil documentar tudo porque é uma equipe compacta, mas o máximo que eu conseguir mostrar para vocês eu vou mostrar.
E é isso, me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição para acompanhar mais de perto, que por lá eu vou postar uns stories. E a gente também tem o nosso Instagram da produtora, que eu também vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem os resultados. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.